Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Se liga na história. No topo do Monte Olimpo, ao lado do trono do Rei dos Deuses, há um outro trono. Nele, senta-se a única deusa que pode se igualar a Zeus em majestade e poder. Ela é Hera, a rainha do Olimpo, a deusa do casamento, da família e das mulheres. Mas não se engane, por trás da imagem da esposa fiel e protetora do lar, esconde-se uma divindade complexa, capaz de um ciúme devastador e de vinganças que ecoaram por gerações. Prepare-se para conhecer a história da mulher que, mesmo sendo a deusa do matrimônio, viveu um dos casamentos mais conturbados de todo o universo mitológico. Para entender a complexa figura de Hera, precisamos voltar ao início de tudo, a Era dos Titãs. Ela é filha de Cronos, o tempo, e Reia, a fertilidade. Como uma das 6 divindades originais do Olimpo, Hera é a irmã mais velha de Zeus, Poseidon, Hades, Deméter e Héstia. No entanto, sua infância foi sombria. Assim como seus irmãos, com exceção de Zeus, Hera foi engolida pelo próprio pai, que temia uma profecia de que seria destronado por um de seus filhos. Ela passou sua juventude aprisionada no estômago do Titã, um período de escuridão que sem dúvida moldou sua personalidade, até que Zeus, o irmão mais novo que escapou do mesmo destino, a libertou junto com os outros. Após a libertação, seguiu-se a Titanomaquia, a grande guerra que derrubou Cronos e os Titãs. Com a vitória, os irmãos dividiram o mundo. Zeus tornou-se o soberano do céu e dos deuses, e Hera, sua irmã, seria mais do que uma simples aliada. Ela se tornaria sua esposa e rainha, a matriarca do Olimpo. Mas a união deles, embora central para a ordem cósmica, estava longe de ser um conto de fadas. Diz a lenda que Zeus se apaixonou perdidamente por Hera, mas ela, ciente da reputação de seu irmão e de suas inúmeras infidelidades, recusou suas investidas por 300 anos. Foi então que o Rei dos Deuses usou de um artifício cruel. Durante uma tempestade, transformou-se em um cuco molhado e frágil. Hera, com pena da pequena criatura, acolheu-a em seu peito para aquecê-la. Nesse momento de vulnerabilidade, Zeus reassumiu sua forma divina e a forçou. Para esconder sua vergonha e evitar a desonra pública, Hera concordou em se casar. Um começo violento e nada auspicioso para a deusa que viria a ser a maior defensora do casamento e da fidelidade. Como rainha, Hera tinha atributos claros. Era a protetora do casamento, da união conjugal, da família e das mulheres, especialmente das parturientes. Seus símbolos refletem esse poder. O diadema e o cetro representam sua realeza. A vaca, pelos olhos grandes e zelosos, simboliza seu papel de cuidadora. Mas seu símbolo mais famoso é o pavão, cuja cauda é adornada com os olhos de Argos, o gigante de 100 olhos, que Hera colocou para vigiar uma de suas rivais. Seu culto era um dos mais difundidos e importantes na Grécia. Templos suntuosos, chamados Heraion, foram erguidos em sua homenagem em cidades como Argos, Samos e Olímpia. Era nesses locais que as mulheres gregas suplicavam por um bom casamento, uma gestação segura e a proteção de suas famílias. Hera personificava o ideal da esposa legítima, mas sua própria experiência como esposa estava longe de ser ideal. O casamento com Zeus era uma fonte constante de humilhação e sofrimento, e isso moldou seu caráter de forma decisiva. Zeus, como sabemos, era um deus extremamente infiel, cujas aventuras amorosas se tornaram lendárias. Suas paixões por deusas, ninfas e mortais, eram inúmeras, e cada uma delas representava uma afronta direta a Hera, a deusa do casamento e da família. Para cada uma dessas uniões, havia uma consequência inevitável. Como rainha do Olimpo, Hera não podia se vingar diretamente do marido, o todo-poderoso Rei dos Deuses, sem arriscar a estabilidade do cosmos. Sua posição a forçava a engolir o orgulho, mas não a fúria. Então, sua ira, contida e amarga, se voltava com força total contra as rivais e,
de forma ainda mais cruel, contra os filhos ilegítimos de Zeus, que eram a prova viva de sua humilhação. O exemplo mais famoso é o de Héracles. Quando soube que o herói era fruto de uma traição de Zeus com a mortal Alquimena, Hera tentou matá-lo ainda no berço, enviando 2 serpentes venenosas. Mas o bebê, já demonstrando sua força divina, estrangulou as criaturas com as próprias mãos. A perseguição, no entanto, estava apenas começando. Anos mais tarde, quando Héracles era um herói aclamado e feliz com sua família, Hera o enlouqueceu, fazendo-o matar a própria esposa, Mégara, e seus filhos. Os 12 trabalhos de Héracles, na verdade, foram uma penitência imposta por essa loucura. Mas mesmo durante essa jornada épica, Hera continuou a persegui-lo, enviando monstros e criando obstáculos, numa vingança que durou toda a vida do herói. Outra vítima foi Io, uma sacerdotisa da própria Hera que atraiu os olhares de Zeus. Quando a deusa desconfiou da traição, Zeus rapidamente transformou a moça em uma bela novilha branca para escondê-la. Hera, astuta e desconfiada, fingiu admirar o animal e pediu a novilha de presente, um pedido que Zeus não pôde recusar. Ela então a colocou sob a vigilância de Argus Panoptes, o gigante de 100 olhos que nunca dormiam todos ao mesmo tempo. Hermes, amando de Zeus, conseguiu matar Argus, mas a vingança de Hera não terminou. Em homenagem ao seu fiel servo, ela espalhou seus 100 olhos pela cauda do pavão, sua ave sagrada. E para Io, enviou um moscardo para picá-la sem parar, forçando-a a vagar sem descanso por todo o mundo. Sua ira também teve consequências históricas devastadoras. Na famosa disputa pelo pomo da discórdia, que deveria ser entregue à mais bela das deusas, Paris, príncipe de Troia, escolheu Afrodite em vez de Hera ou Atena. A rainha dos deuses jamais perdoou a afronta de ser preterida por um mortal. Seu orgulho ferido se transformou em um ódio implacável por Troia e todo o seu povo. Durante a Guerra de Troia, que se seguiu ao rapto de Helena, Hera fez de tudo para ajudar os gregos, manipulando deuses e heróis para garantir a destruição completa da cidade, demonstrando que sua vingança não conhecia limites e podia selar o destino de nações inteiras. Quando Roma absorveu a mitologia grega, Hera foi prontamente identificada com Juno, ganhando ainda mais prestígio e novas responsabilidades. Como parte da tríade capitolina, ao lado de Júpiter e Minerva, Juno era a rainha do panteão romano, uma protetora fundamental do Estado. Seu domínio se estendia às mulheres, especialmente às casadas, e ela era invocada para garantir a fidelidade e a estabilidade no matrimônio. O mês de junho, até hoje, é dedicado a ela, sendo tradicionalmente considerado o mês das noivas, uma herança direta de sua associação com a união sagrada. Na arte, Hera foi imortalizada por mestres como Rubens e Rembrandt. Sua figura imponente, quase sempre vestida com elegância e usando um diadema real, tornou-se o arquétipo da matrona poderosa e da rainha soberana. Seus símbolos, como o pavão, cujos olhos na cauda representavam sua onisciência, e a romã, símbolo da fertilidade, são frequentemente retratados ao seu lado, enriquecendo sua iconografia. Ela não era apenas uma deusa, mas a personificação da autoridade e da legitimidade feminina no poder. Na cultura pop, Hera continua a fascinar. Em filmes, livros e games, ela é frequentemente retratada como a antagonista ciumenta e vingativa. Uma figura complexa que desperta tanto admiração por seu poder, quanto compaixão por suas dores. Essa dualidade é sua marca registrada. Uma deusa que defende a santidade do casamento enquanto é constantemente traída. Afinal, ser a deusa do matrimônio e ter um marido notoriamente infiel era, no mínimo, uma contradição cruel e uma fonte inesgotável de drama. Seu nome também está eternizado nos céus. O asteroide 3 Juno foi um dos primeiros a serem descobertos, no início do século XIX. Mais recentemente,
A sonda espacial Juno, da NASA, foi enviada para estudar o planeta Júpiter. O nome foi escolhido de forma brilhante, pois, na mitologia, apenas Juno, Hera, conseguia ver através do véu de nuvens que seu marido, Júpiter, Zeus, usava para esconder suas travessuras. Uma metáfora perfeita para a missão científica de desvendar os segredos mais profundos do gigante gasoso. Hera é muito mais do que a esposa traída e vingativa. Ela é a personificação da instituição do casamento em sua forma mais sagrada e, ao mesmo tempo, em sua forma mais problemática. Ela nos lembra do poder feminino, da importância da fidelidade e das consequências devastadoras da quebra de confiança. Rainha do Olimpo, protetora das mulheres, mãe e deusa. Hera permanece como uma das figuras mais fascinantes e humanas de todo o panteão grego. E você? Consegue enxergar Hera com outros olhos depois dessa história? Acha que suas vinganças eram exageradas ou justificadas? Deixe a sua opinião nos comentários. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe com os amigos que amam mitologia. Apoiar o canal com sua inscrição nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo como esse. Espero que tenha curtido esse conteúdo e te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!